Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos para uma aula de retomada sobre clima na Terra. Eu sei que eu tinha prometido para vocês que nós iríamos iniciar a apostila, conteúdo novo deste ano, porém, dada essa circunstância do lockdown, turma, do decreto estadual, nós aqui do Colégio Novo Éden optamos por manter essa semana de retomada, mas se tudo der certo, semana que vem garantido que nós iniciamos a apostila. A princípio, nós vamos conseguir dar continuidade no nosso trabalho e tomara que de forma presencial também. Então, a aula de hoje, retomada sobre o clima na Terra, principalmente sobre os fatores que influenciam o clima na Terra. Primeira coisa, o objetivo da aula é saber distinguir a diferença entre clima e tempo. Perfeito. E segundo, nós devemos saber identificar as variáveis que influenciam o clima na Terra. Turma, quais são os fatores? Então, vamos fazer uma aula bem tranquilinha, bem conceitualzinha sobre os principais pontos. E no segundo momento, na segunda aula, nós iremos resolver alguns exercícios que eu irei propor a respeito dessa temática. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente, turma, é a diferença entre clima e tempo. É algo que, comumente, na nossa fala, nós podemos acabar nos confundindo. Ou é muito comum alguém falar, como assim não está tendo alteração climática ou aquecimento global é uma mentira, porque está fazendo dias quentes no inverno e dias frios no verão. O tempo e o clima não são coisas completamente distintas. Existe uma relação, mas é distinto. São questões distintas. Quando nós falamos de tempo, turma, nós estamos nos referindo à condição atmosférica registrada em um período curto. Um período curto de tempo, turma. Basicamente, uma onda de frente fria ou uma onda de calor, é aquele momento, é um momento. É o tempo, é a temperatura, a condição climática daquele dia, daquela semana, daquele mês. É algo de curto tempo. Quando nós falamos de clima, é um panorama mais prolongado. E é através desse panorama que nós vimos ali completo os padrões de tempo, turma. Então, ao decorrer dos padrões de tempo que vão se comportando ao longo ali um longo prazo, nós conseguimos identificar qual que é o clima daquela região, ou melhor, se ocorreu alguma alteração no clima daquela região. Então, isso é muito importante. Vale ressaltar ali que o clima ele se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda a Terra. Isso é importante e pode ser estudado como uma análise de tendência histórica. Como eu havia comentado, através do panorama que você acompanha ao decorrer do tempo, você consegue ali realizar uma análise baseada nesses arquivos que são gerados. Outra coisa importante também é essa condição que prevalece ali na região ou em todo o planeta Terra. Muito importante ter esses conceitos esclarecidos. Um macete do professor aqui para vocês nunca mais confundirem tempo com clima é basicamente isso. Pense que tempo é quase como o humor do lugar. Tempo é uma condição momentânea. E enquanto o clima ele seria quase que a personalidade do lugar. Você às vezes não tá, você tem uma personalidade tua. Tem dias que você pode estar de bom humor ou de mau humor. É como se fosse o tempo. Mas o clima é a personalidade. É aquilo que é você por um longo prazo, ao decorrer da história. E quando nós falamos de tempo e clima, focado em algum ambiente, tempo é como se fosse o humor do lugar. Às vezes está quente, às vezes está frio, às vezes está ameno, chuvoso, entende? Enquanto que o clima é a personalidade daquele lugar. É uma região que é característica de ter temperaturas baixas em tal época do ano, temperaturas altas em tal época do ano. É uma região que ela tem característica de ter uma alta uma alta taxa de chuvas, melhor dizendo. Tudo bem, turma? Então nós não podemos confundir essa
esses dois termos, tempo e clima. Taxa pluvial, fluvial. Já confundi a palavra? Lembrei agora, taxa fluvial. Então não podemos confundir essas duas palavrinhas, esses dois conceitos. Por quê? Porque a partir desses dois conceitos, nós conseguimos estudar tudo o que é referente à Terra. E principalmente, o clima da Terra não é momentâneo. É algo que é de longo prazo. São análises, alterações do clima da Terra, são dados a longo prazo que são estudados. Enquanto o tempo pode acontecer que um dia esteja mais quente, um dia esteja mais frio, mas é algo momentâneo. Então, uma vez que nós conseguimos esclarecer muito bem essas diferenças, vamos partir ali para fatores do clima, turma. E quando nós falamos de fatores do clima, nós temos basicamente dois tipos de fatores, os astronômicos e os terrestres. Astronômicos são basicamente fatores relacionados aí com movimentos no nosso planeta Terra e a inclinação do seu eixo. Lembrando lá que o planeta Terra ele não está ali, o eixo do planeta Terra não está retinho, ele tem uma leve inclinação. Em compensação, fatores terrestres são fatores geográficos capazes de modificar o clima, pois eles influenciam os elementos climáticos. Nós vamos ver ali que é a questão de latitude, relevo, entre outros. Então, fatores astronômicos, basicamente o movimento da Terra e a inclinação. Fatores terrestres são geográficos. Então, dando uma atenção no primeiro momento para esse aqui, ó, fatores astronômicos, vamos dizer o seguinte, ó, nós temos dois ou três que são bem interessantes. O primeiro é sobre ali, ó, a incidência solar. Como assim, professor? Vamos pensar aqui comigo. Quando o Sol está no ângulo assim, ó, de incidência de 90 graus, o raio está perpendicular à Terra. Concorda comigo que aqui, ó, a energia solar é muito mais alta? Então, o Sol aquece muito mais a superfície solar quando ele está perpendicular a essa superfície. Ao decorrer que ocorre o entardecer, ou seja, a Terra vai rotacionando, ocorre uma inclinação, certo? E o Sol ele consegue iluminar uma área maior. Por quê? Por causa desse ângulo de incidência. Ele aumenta a área de iluminação. Porém, a energia agora ela é dissipada nessa maior área. De tal maneira então, que o aquecimento é menor. Então, o primeiro fator aí astronômico que nós vamos ter é essa relação do movimento de rotação da Terra, onde, de acordo com a rotação, o Sol vai estar iluminando com maior ou menor energia em algum determinado momento. Por exemplo, ao meio-dia, o Sol não está a 90 graus, por isso que é perigoso nós sairmos. Perigoso não, mas não é recomendado nós sairmos sem protetor solar na faixa ali perto do meio-dia, das 10h30 da manhã até 1h30 da tarde, 2 da tarde, sair uma exposição solar na praia, principalmente sem protetor solar. Por quê? Porque olha aqui, ó, turma, a energia é muito maior, certo? Elevando a temperatura. Então, isso é o primeiro fator astronômico. Outros dois fatores astronômicos são decorrentes ali, ó, do eixo de inclinação. O primeiro deles é a questão das próprias estações do ano, turma. Porque conforme ali, ó, nós temos essa inclinação e a posição do movimento da rotação, de translação da elipse, lembra do exemplo que o professor mostrou em sala de aula, o que poderia acontecer? Enquanto no hemisfério sul aqui nós temos verão, por exemplo, o hemisfério norte, que está mais afastado, ele está no inverno. Mesma coisa quando ele se encontra lá em Afélio, onde o hemisfério norte daí estaria em verão e o hemisfério sul em inverno. Quando está em Afélio, lembra lá que o Sol está localizado nessa posição aqui, ó. Tudo bem, turma? Não pode esquecer. E essa inclinação vai colaborar sim com esse fator de temperatura, de tal maneira que nós lembramos que a Terra possui uma camada de ar ao seu redor, que é a atmosfera. E essa atmosfera ela possui uma característica muito importante de filtrar os raios ultravioletas. Lembra lá, a camada de ozônio se encontra na atmosfera, precisamente na estratosfera. De tal maneira, então, que, perceba, quanto mais inclinado aqui, ó, quanto mais perto desse eixo de inclinação, aqui,
dado essa inclinação, melhor dizendo, do eixo da Terra, perceba que esse raio que está vindo mais perto aqui da borda do planeta, ele recebe muito mais filtração, ele é muito mais filtrado do que é incidido de forma perpendicular. De tal maneira, então, que essa região aqui, ó, turma, recebe muito mais energia do que essa região aqui. Essa inclinação, turma, junto com alguns fatores terrestres, que nós vamos ver daqui a pouco, vai determinar ali essas faixas de temperatura, onde a maior incidência solar corrobora com maior energia naquela região, caracterizando também um clima específico daquela região. Então, isso é muito importante estar ligado, esses pontos desse fator astronômico, com o fator terrestre, que nós vamos começar a falar agora. Tudo certinho? Anotaram? Vale ressaltar, turma, vão pausando o vídeo e vão anotando. Não entendeu? Volta, assiste novamente. Não entendeu? Fica à disposição de perguntar no fórum. Eu estarei lá disponível para responder as dúvidas que forem geradas ao decorrer da aula. Tudo bem? Então vamos lá. Fatores terrestres. Dentro do primeiro fator terrestre que nós temos, o primeiro é a latitude. E quando nós falamos de latitude, turma, ela é uma medida que nós temos ali em relação à linha do Equador. A linha do Equador é essa linha aqui, ó, que ela corta o planeta Terra bem no meio, turma. É uma linha central do planeta Terra. E de acordo ali com a posição que você se localiza no mundo, a latitude é a nossa medida de distância em relação a essa linha. Muito importante que, dado ali a condição, a situação do planeta Terra no movimento de translação, a faixa de temperatura vai se alterar, como nós vimos, ali no movimento de translação. E a latitude, de acordo com a posição que você se encontra no planeta, vai influenciar, é um fator terrestre que vai influenciar o clima daquela região. Como assim, professor? Quando nós temos ali, por exemplo, o equinócio, seja de primavera, seja de outono, os raios solares, eles se encontram ali, ó, perpendiculares à linha do Equador. De tal maneira, então, que a faixa de temperatura é meio que igual. Quando nós temos aqui no hemisfério sul o solstício de verão, ele vai estar basicamente, os raios solares vão estar basicamente incididos aí perpendicularmente no trópico de Capricórnio, no solstício de verão. No solstício de inverno do hemisfério sul, os raios solares eles vão estar incidindo de forma perpendicular aqui no trópico de Câncer. Então, turma, sempre lembrando também que quando é solstício de verão no hemisfério sul, é solstício de inverno no hemisfério norte, e quando é solstício de inverno no hemisfério sul, é solstício de verão no hemisfério norte. Existe essa relação, beleza? Outra coisa que é importante aqui, ó, é o que está dito aqui, ó, dado essas características dos trópicos, primeiro da linha do Equador e dos trópicos, nós temos as famosas zonas de temperatura, onde a zona tropical ela é caracterizada por uma zona ali que tem alta incidência solar, propiciando ali um ambiente uma temperatura muito mais elevada, enquanto que zonas temperadas, seja a zona temperada do norte ou a zona temperada do sul, a radiação solar se aproxima ali, ó, da vertical quando é verão no hemisfério respectivo. Então são temperaturas mais amenas também, turma. Em compensação, na zona polar sul, é aquilo lá que nós já vimos, que são zonas que a radiação solar ela nem se aproxima de ser vertical, de tal maneira então que a temperatura é muito baixa. Tanto que, zona polar sul, nós vamos ter o continente antártico, e a zona polar norte, nós vamos ter o ártico, que são regiões aí que tem temperaturas muito baixas e muito gelo em compensação, decorrente desse processo de baixa temperatura. Então, perceba, de acordo com a posição, dada a inclinação do planeta e dado essas latitudes, que é uma relação terrestre, então perceba que é um fator astronômico junto com o fator terrestre que vai caracterizar o clima de cada região. Um fator astronômico é a inclinação do planeta Terra e a incidência solar decorrente do movimento de translação,
Em compensação, o fator terrestre, esse fator astronômico, melhor dizendo, em compensação, o fator terrestre ele é decorrente ali, ó, da relação de latitude, ou melhor, o fator terrestre da latitude ele é decorrente ali, ó, da posição que você se encontra no planeta, onde você vai estar característico ou submetido a uma faixa de temperatura, a zona de temperatura bem específica dado a incidência solar. Então, dois fatores ali que se correlacionam. Outro fator muito importante é o fator de altitude, turma, que é sabido, você já sabe, você já deve ter ouvido falar que regiões de maior altitude apresentam um clima mais frio. Porém, nesse momento, uma dúvida pode surgir. Mas, professor, quanto mais alto, você não está mais perto do Sol? Não deveria ser o contrário? Quanto mais alto, maior o calor que deveria ser? É normal essa dúvida. Porque você estaria numa região mais alta, teoricamente você receberia mais Sol. Perfeito? Você teria menos ar para filtrar aquele Sol, aquela radiação solar, melhor dizendo. Uma coisa que nós temos que entender, turma, é que as altitudes que nós temos na crosta terrestre é muito pequena quando comparado com a espessura da camada atmosférica. Enquanto que nós temos aqui altitudes que vão variar até 4.000 metros do nível do mar, por aí, a atmosfera tem uma espessura de 100.000 metros, turma. Então, é muito maior essa diferença, essa camada de espessura, ao ponto que 4.000 metros não é uma diferença considerável ali para você ter um ganho energético. Além do segundo ponto, que regiões que estão mais próximas ao nível do mar, elas tendem a ter uma quantidade maior de ar e nesse ar uma quantidade de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico e o vapor de água. E esses dois gases aqui, como são gases de efeito estufa, eles têm a capacidade de reter calor ali na região. Lembra lá do efeito estufa? Incidência solar, vem o raio solar, a energia solar, bate na Terra, parte absorvida, outra parte reflete. Uma questão com o efeito estufa, esses gases de efeito estufa tendem a permanecer, refletir novamente essa energia para a Terra, aumentando a temperatura. Então, em regiões que nós temos maior altitude, nós temos ali, ó, uma menor quantidade desses gases de efeito estufa, propiciando ali menor efeito estufa da região, propiciando então, ou melhor, acarretando uma menor temperatura, uma menor faixa de temperatura, um menor clima, ou melhor, um clima com temperaturas mais baixas. Tudo bem? Super tranquilo. Esse exemplo aqui é muito legal. Nós temos aqui o Rio de Janeiro, Campinas, Campos do Jordão. Campos do Jordão que é a cidade ali que apresenta as menores temperaturas do estado de São Paulo, em torno de 18 graus Celsius, a média de temperatura, mas Campos do Jordão se localiza a 1.700 metros acima do nível do mar. Em compensação, o Rio de Janeiro, 2 metros acima do mar apenas, e ele possui essa temperatura de 22 graus Celsius, que é ali ó, consideravelmente maior do que Campos do Jordão. Tranquilo então a altitude, moleza também. Lembrar dessas duas dicas. Primeiro aqui, a altitude, quanto mais alto o ambiente, menor a temperatura, porque essa variação da altitude é pequena quando comparada com a atmosfera. E segundo, quanto maior a altitude, menor a quantidade de gases de efeito estufa na região, que são capazes de reter ali o calor naquela localização. Passando por isso, vamos falar sobre agora relevo. E relevo, turma, ele atua ali como uma certa barreira natural, muitas vezes, podendo auxiliar um evento de temperatura e clima ou bloquear esse evento. Por exemplo, quando nós falamos de Curitiba. Curitiba se localiza ali ó, a 945 metros acima do nível do mar. Beleza? Além disso, Curitiba apresenta a Serra do Mar aqui, ó, turma. Então, quando ocorrem os ventos que vêm lá do litoral, eles são soprados em direção ao continente, a Serra do Mar ela bloqueia boa faixa dessa temperatura, de tal maneira que devido à Serra do São Luís do Purunã, ocorre ali ó, parte da umidade é barrada e forma nuvens. Isso caracteriza o clima de Curitiba como aquele céu cinza que todos nós somos acostumados,
um céu sempre nublado. Curitiba é conhecido como uma cidade cinza, nublada. Por quê? Isso é decorrente desse relevo, um relevo que barra boa parte ali da umidade que traz nos oceanos. Uma pequena parte passa por Curitiba, é barrada aqui na Serra do São Luís do Purunã, formando aquela umidade de tal maneira que nós temos aí as nossas nuvens, deixando o céu sempre nublado. Vale ressaltar também a altitude de Curitiba colabora com a temperatura mais baixa, favorecendo essa condensação do vapor de água, formando as nuvens. E posteriormente, aí, com o acúmulo de água, nós teríamos aí até aquela palavrinha que é comum nós brincarmos, que é a famosa chuvitiva, que agora ainda bem voltou a chover na proporção que é esperada. Então, dois fatores importantes ali que são fundamentais e colaboram com o nosso clima aqui na nossa cidade. O relevo da Serra do Mar e da Serra de São Luís do Purunã e a altitude da nossa cidade. Perceberam como esses fatores influenciam no clima e no nosso dia a dia? Legal, né? Vamos ver o próximo. Vegetação. Turma, isso é muito importante ainda para nós que moramos em grandes capitais. Como assim, professor? A vegetação, ela atua basicamente como ali, ó, a manutenção da temperatura. Regiões com grande vegetação, elas tendem a influenciar o clima de uma maneira positiva, deixando ali naquela região temperaturas mais amenas. Isso se deve por alguns fatores, como o principal, que é a formação de sombra, um deles, absorção do calor. Lembra lá, a planta absorve energia solar para produzir, para realizar o processo de fotossíntese, então absorção do calor, maior umidade do ar, porque a planta realiza transpiração, ela absorve a água do solo e devolve para a atmosfera na forma de vapor de água, propiciando um aumento da umidade do ar, propiciando consequentemente uma saúde melhor para toda a população daquela região. O problema é o seguinte, turma, que em grandes centros e cidades nós não temos muita vegetação. Nós temos ali regiões que são praticamente feitas à base de concreto, materiais de construção civil, concreto, tijolo, asfalto, e esses locais, turma, tendem a concentrar ali e refletir maior energia, propiciando ali aquilo que nós chamamos de ilhas de calor, que é basicamente uma região, uma área urbana que possui uma temperatura aqui, ó, significativamente maior do que as regiões metropolitanas, as regiões periféricas. Perceba aqui nesse gráfico como que funciona. No centro da cidade, nós temos uma média de temperatura de quase 33 graus Celsius. Quando nós passamos ali para a área comercial, cai para 31 graus Celsius. E quando nós vamos para uma área rural, vai para quase 29,5 graus Celsius. Perceba, tudo uma mesma região, no caso ali, uma região de uma parte do estado, podemos dizer, e no centro urbano a temperatura média é muito maior, decorrente do que? Da falta de vegetação, porque as plantas elas realizam uma excelente manutenção da temperatura, graças a principalmente essa parte aqui, ó, absorção de calor e umidade do ar, através da absorção da água dos solos. Então, fatores fundamentais que são importantes e decorrente é um fator terrestre que auxilia muito na manutenção do clima local. Beleza? Tranquilo também? Anotou? Aqui nós temos a maritimidade e a continentalidade, turma. Eles são termos que um é o contrário do outro. Tá, professor? Como assim? Maritimidade, a gente está falando de quantidade de água de uma região. Essa pode ser uma região litorânea, essa pode ser uma região que tem ali uma grande quantidade de rios e lagos ao seu redor. Por exemplo, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu não é uma região litorânea, mas nós temos lá as cascatas, nós temos a usina do Itaipu, é um grande reservatório de água que propicia ali, auxilia também nessa manutenção da variação de temperatura durante a noite. Como assim?
Maritimidade diz respeito à quantidade de água em torno de uma região, enquanto continentalidade está falando de regiões desérticas, basicamente. A maritimidade, quanto mais água você tem ao redor de uma região, menor é a variação de temperatura durante a noite. Por quê? Porque o calor específico da água, turma, é maior que o calor específico do solo. Então, durante o dia, a água absorve calor de forma devagar, lenta, gradual, e durante a noite ela libera esse calor também de forma lenta e gradual. Em compensação, o solo absorve rapidamente essa energia, mas ele também perde rapidamente essa energia. Um exemplo muito didático é quando você vai para a praia. Perceba, durante o dia a praia, a areia pode estar bem quente, de queimar os pés, mas a água é geladinha. Ao final da tarde, você percebe que a areia está mais morna, morninha para gelada, em compensação a água está mais quente. E de noite, quem nunca foi lá pular as 7 ondinhas ou já foi na praia só para dar um passeio de noite com os pais e percebe lá, a areia está bem gelada e a água não está tão gelada, ela está levemente fria. Isso porque, turma, a água ela demora para perder essa temperatura que ela ganha ao decorrer do dia. Enquanto a areia, o solo, ganha muito rápido e perde muito rápido, a água ela ganha lentamente e libera de forma lentamente também. De tal maneira então que o clima, a temperatura, melhor dizendo, na noite daquela região varia menos uma região que tem alta concentração de água por perto. Em regiões desérticas, nós podemos alcançar ali 40 graus Celsius de dia e 10 graus Celsius de noite. É uma variação muito grande. Esse fenômeno acontece aqui, ó, turma, vamos perceber aqui, ó. Raio solar incide na região deserta de aridez. A areia absorve esse calor rapidamente e ó, dissipa ao anoitecer de forma rápida também. Em compensação, se você for ver uma cidade litorânea, por exemplo, a água absorve parte desse calor, a água absorve esse calor ao decorrer do dia e de noite a libera de forma ali lenta, formando as nuvens, dado o vapor de água, e isso gera um efeito estufa que também deixa a temperatura mais amena, ou melhor, a temperatura com uma menor variação, segura mais a temperatura da região. Aqui você não tem a formação de nuvens, então da mesma maneira que você recebe o calor, você devolve ele, você perde ele. Enquanto aqui a água recebe calor, energia, evapora, forma nuvens. Essas nuvens, vapor d'água condensa, ele forma como quase ele atua como um gás de efeito estufa, de tal maneira que ele retém parte dessa energia que está sendo devolvida para a atmosfera, mantendo ali à noite uma menor variação de temperatura. E por fim, turma, nós não podemos falar de clima e fatores que influenciam o clima sem falar das ações humanas que afetam o clima. Dentre elas, o desmatamento, que é onde nós já vimos o papel fundamental que a vegetação tem na manutenção do clima, seja lá para absorver calor, seja para devolver umidade para o ar, seja para, turma, manter reserva de carbono. Por quê? A partir do momento que nós queimamos a floresta, nós devastamos a floresta, nós desmatamos essa floresta, nós estamos liberando o gás carbônico que está contido nessa matéria orgânica para o ambiente. E o gás carbônico ele vai contribuir com o efeito estufa, que é um problema atual para nós, porque nós estamos sofrendo com a questão do aquecimento global, que é uma emissão desenfreada de gás de efeito estufa que está aumentando a temperatura do planeta de forma muito rápida, o que não é legal. Quando nós falamos de efeito estufa por si só, ele não é um evento ruim. Nós dependemos do efeito estufa para que o planeta não vire uma grande bola de gelo, não congele. Porém, a forma como está sendo o efeito estufa, a forma como os gases de efeito estufa estão se acumulando na atmosfera é tão rápida e tão exagerada que a temperatura está aumentando muito. E isso não é coerente, não é bom para a vida da maneira como nós vivemos, a vida da maneira como nós a conhecemos, gerando uma série de problemas socioeconômicos que irá atingir toda a população. Então, não tem como nós não comentarmos um pouquinho de ações humanas e mudanças climáticas quando nós falamos de clima,
porque nossas ações sim influenciam o clima do nosso planeta. Beleza? Turma, essa foi a primeira aula do momento online, digamos assim, da nossa aula online, a primeira aula online que nós tivemos este ano. Porém, terá mais uma aula agora também. Então faça uma pausa, tome um café, tome um chá, faça seu lanche, respira, toma um ar, depois volta aqui e assiste a segunda aula, onde nós ainda iremos debater esses assuntos que nós conversamos, só que agora em cima de exercícios, o que é muito importante para vocês conseguirem aí fixar esses conceitos. Beleza? Turma, grande abraço para o professor André. Aguardo vocês daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Grande abraço e até!